Olá, cá estou finalmente para fazer o convite formal para a nossa segunda leitura conjunta aqui no canal. Em ocasião, Tolstói ficou morrendo de ciúme e queria uma leitura conjunta para ele também. O desejo de Lev Tolstói aqui neste canal é uma ordem, então cá estou para convidá-los a ler os contos de Lev Tolstói comigo. Eu confesso que quando eu pensei em fazer uma leitura conjunta de Tolstói pela primeira vez, a primeira coisa que veio na minha cabeça foram os contos, porque eu até já comentei aqui que eu fico meio sentida ao ver que tanta gente fala dos grandes romances de Lev Tolstói, e com razão, como Guerra e Paz e Ana Karenina. Já vi diversas leituras conjuntas para essas obras, mas nunca vi ninguém fazendo leitura conjunta dos contos do Tolstói. Na verdade, eu mal vejo as pessoas falando dos contos do Tolstói, o que para mim é uma pena, porque, na minha humilde opinião, o Tolstói é um dos maiores contistas que já existiu. Na minha opinião, existem poucos autores que são capazes de transitar tão bem entre romance e conto sem perder a qualidade, e é o caso do Tolstói. Eu acho que ele escreve contos tão bons quanto os seus maiores romances, e por isso, então, a decisão dessa leitura conjunta. Aliás, não só por isso, porque eu confesso que apesar de ter sido a primeira coisa que eu pensei para fazer uma leitura conjunta de Tolstói, pensei nos contos, eu imaginei que não fosse ter muita gente interessada, justamente porque não é tanta gente assim que lê contos, etc. Mas eu joguei a ideia lá no Instagram e vocês se mostraram muitíssimo interessados, então tinha que ter essa leitura conjunta. E como é que tudo vai funcionar? O cronograma está descrito direitinho aqui no box de informações para vocês, com todas as informações. E a leitura conjunta começará no meio de agosto. A gente começa no dia 14 de agosto, que é um sábado. E esta edição aqui, a minha, é a edição da Cosaque Naif, mas eu sei que a maior parte de vocês irá a mesma. Só muda em um bloco de contos que nós não iremos ler, eu já chego nessa parte. Então a divisão que eu fiz e que está aqui no cronograma do box de informações é uma divisão por contos. Então eu falo, nesta semana aqui nós leremos deste conto a este conto, e aí eu me certifiquei de que em cada uma dessas divisões a divisão é exatamente a mesma, tanto na edição da Cosaque Naif quanto na edição da Companhia das Letras. E aí eu mencionei que nós não vamos ler algumas partes, e essas partes são os contos da Nova Cartilha e os livros russos de leitura, que na edição da Cosaque Naif ocupam praticamente o volume 2 inteiro. E por que eu decidi que a gente não vai ler essas partes? Porque eu acho que a graça da leitura conjunta é a gente conseguir fazer discussões sobre os contos, e essas partes aqui consistem nos escritos que o Tolstói fez visando a educação dos filhos dos mujiques, ou seja, dos filhos dos camponeses russos. Então, são textos semelhantes às fábulas de Esopo. Caso você não conheça, as fábulas de Esopo são aqueles textos, por exemplo, a gente tem a lebre e a tartaruga. Aí elas estão disputando uma corrida, mas a tartaruga chega antes da lebre. Moral da história: devagar se vai longe. Uhul! E não que não seja um ensinamento legal, tá? Muito pelo contrário. Mas é que acho que não é algo que abre margem para tanta discussão assim. Então acho que pode ser uma coisa legal para vocês lerem a parte, e a dica que eu dou é ler que nem eu li as fábulas de Esopo, que eu lia uma por noite, às vezes mais, porque são textos curtinhos. Então acho que com o do Tolstói dá para fazer a mesma coisa, mas acho que para propósitos de leitura conjunta fugiria um pouco do escopo aqui. Então essas serão as únicas partes que a gente não vai ler, mas os outros contos leremos e comentaremos todos. E aí, a dinâmica da discussão. A cada 2 semanas eu publicarei aqui no YouTube um vídeo comentando todos os contos que foram lidos nas semanas anteriores. E nós também teremos um grupo no Telegram. Na leitura conjunta de Doutor Fausto, alguns sentiram falta de um grupo, porque eu também só fazia as discussões aqui no YouTube a cada 2 semanas. E eu confesso que eu senti falta de um grupo, às vezes também mais para dar aviso, fazer algumas pontuações.
vocês. Então, para a leitura conjunta dos contos do Tolstói, nós teremos esse grupo. Na quinta-feira que antecede o primeiro dia da leitura conjunta, eu vou publicar aqui um vídeo no canal que vai funcionar como material de apoio para a leitura conjunta, e na descrição dele vai funcionar a dinâmica, mas basicamente eu pretendo abrir o grupo para discussão todos os sábados. Ai, Paloma, não gosto de grupo no WhatsApp, no Telegram, acho um saco. Tudo bem, eu super te entendo, aliás, mas caso você não goste, você não vai perder nada por estar lá no grupo, e nada que eu digo em relação aos meus comentários, porque todos os meus comentários estarão aqui no YouTube, nos vídeos que eu vou soltar a cada 2 semanas. Então, se você não gosta, fique tranquilo, você vai ter espaço para discussão aqui nos comentários do YouTube, porque eu vou abrir o grupo para discussão somente quando a gente não tiver discussão aqui no YouTube, nas semanas que a gente não tiver discussão aqui no YouTube. Acho que deu para entender, né? A gente também vai ter algumas lives, 3 lives para ser mais específica, então uma ao fim de cada parte. E acho que são esses os avisos que eu tinha que dar. Ai, não, falta a data de término. A gente termina a leitura conjunta no dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro é um domingo e é o dia da nossa última live da leitura conjunta, então pra gente discutir o 3º volume e também os volumes anteriores, se vocês quiserem. A gente vai fazer uma discussão primeiramente mais contida no 3º volume, ou no 2º volume, no caso da Companhia das Letras, e aí depois a gente abre para uma discussão geral. Acho que vai ser bem legal, estou ansiosa, e acho que agora eu falei de tudo. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu coloco aqui um comentário fixado aqui nos comentários. Estou muito ansiosa para começar a leitura, vai ser a minha 3ª vez lendo os contos do Tolstói, e vai ser um prazer fazer mais uma releitura, dessa vez com vocês. E para quem tá ansioso e quer uma espécie de aquecimento, aqui no canal a gente tem um vídeo falando por praticamente 50 minutos somente da vida de Lev Tolstói, falando um pouco da vida dele, falando da cronologia da obra dele, do que foi publicado aqui no Brasil. Então acho que funciona como um material de apoio bem legal aí para vocês conhecerem um pouco mais do Lev Tolstói. Eu falo dos contos dele lá. E na quinta-feira que antecede o início da leitura conjunta, que será o dia 12 de agosto, eu solto também o primeiro material de apoio, e aí a gente vai falar mais especificamente sobre o conto. Mas recomendo fortemente que vocês assistam a este vídeo sobre o Tolstói antes, o link tá aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários, e a gente se vê então para começar a leitura conjunta dos contos do Tolstói no dia 14 de agosto. Um beijo para vocês e a gente se vê ao longo dos vídeos. Até lá!